Queridos alunos, tudo bem? Eu estou muito satisfeito porque o nosso canal no YouTube está crescendo em audiência e isso é muito bom. Isso significa que nós estamos conseguindo levar a nossa mensagem de esclarecimento sobre controle externo a um número maior de alunos em todo o Brasil. E se você puder, nos ajude, faça a sua inscrição e ajude a compartilhar esses nossos vídeos e vamos disseminar conhecimento. Bom, a dúvida de hoje é sobre uma palavrinha. Esta palavrinha, ela tem múltiplos significados no universo do controle externo. Então, é importante que vocês prestem muita atenção para não se confundirem com algum dos significados desta palavra. E a palavra é representação. Olha só, pode ser uma representação feita pelo TCU, o TCU é o autor da representação, ou uma representação feita ao TCU, o TCU é o receptor da representação. Quando ela é feita pelo TCU, qual é a hipótese? A hipótese é que no curso de algum processo, o TCU se depare com fatos, com indícios de irregularidades, mas que não estão na sua jurisdição, que não são da sua competência apurar. Então ele vai representar ao órgão competente. Por exemplo, ele vai representar a Receita Federal, ao Ministério Público da União ou a algum Tribunal de Contas do Estado, por exemplo. É uma representação feita pelo TCU. Agora nós temos as representações feitas ao TCU. E elas se subdividem inicialmente em duas espécies. As que têm origem externa e as que têm origem interna. As que têm origem externa também vão se subdividir em duas. A primeira é a representação com base na Lei 8666, a nossa querida Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Lá no seu artigo 113, ela prevê que qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica, poderá representar ao TCU ou ao controle interno acerca de irregularidades tanto no processo de licitação como na execução contratual. Então, são as representações que têm origem na Lei 8666. E temos também, além dessas, as representações de órgãos e autoridades legitimadas para representar ao TCU. Por exemplo, órgãos de controle interno, outros tribunais de contas, senadores, deputados federais, Ministério Público da União. Todos esses órgãos e autoridades, eles têm legitimidade para representar ao TCU acerca de fatos, elementos de que tomem conhecimento e que possam indicar alguma irregularidade cuja competência de apuração é do Tribunal de Contas da União. Então essas são as representações feitas ao TCU de origem externa. E temos também as de origem interna. São aquelas formuladas, por exemplo, pelas nossas queridas Secretarias de Controle Externo, as SECEX, que apontam algum fato ou conjunto de fatos merecedores de um processo de fiscalização. Ou também por equipes de inspeção e auditoria. Essas equipes estão em campo
realizando um determinado trabalho e no curso desse trabalho se deparam, por exemplo, com indícios de outras irregularidades que não estão no escopo daquela fiscalização, mas que merecem uma atuação do TCU. Então, a equipe de fiscalização vai formular também uma representação para que o TCU deflagre um processo de apuração daqueles fatos. E, além das equipes de auditoria e inspeção, além das SESEX, quem também pode formular representações é o Ministério Público junto ao TCU, o Ministério Público de Contas. Então essas são as representações feitas ao TCU, mas que têm origem interna. Então, bom, são muitas representações e nós precisamos estar bem atentos para identificar exatamente qual é a situação que está sendo colocada para que possamos nos posicionar. É uma representação feita pelo TCU ou ao TCU? Ela é de origem externa ou ela é de origem interna? Ela tem amparo na Lei 866 ou não? Então, vamos ficar muito atentos e esta palavrinha nunca mais vai nos gerar nenhum tipo de dúvida. Tudo bem? Então, até a próxima semana com mais um Tira Dúvidas de Controle Externo.